Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isauri e a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos diminutivos em português, ok? Bom, os diminutivos em português, eles têm, bom, em todos os idiomas, eles têm a função, né, de mostrar algo pequeno ou de dizer que alguma coisa é de um tamanho pequeno, uma casinha, uma mesinha, né? A gente vai ver que em português não funciona somente assim. A gente vai ter outros usos para esse diminutivo, né? Como diz aqui, o diminutivo em português pode indicar não só coisas pequenas, mas também pode dar um sentido afetivo, pejorativo ou enfático às palavras, né? Por exemplo, ó, se eu falo de uma coisa pequena, eu poderia dizer assim, me dá um pedacinho de papel para eu anotar algo, ok? Aqui o que eu estou pedindo é um pedaço de papel pequenininho, não quero nada grande, ok? Um pedacinho de papel, não precisa ser grande, eu só quero anotar uma palavrinha. Então aqui a gente estaria falando desse pedaço, né? Do tamanho desse fragmento de papel. Agora, eu posso falar no sentido afetivo também, onde eu poderia dizer assim, a minha mãe é a pessoa mais boazinha que eu conheço. É. Então a minha mãe é a pessoa mais boazinha que eu conheço. Ela é querida, ela não se incomoda com ninguém, ela nunca tem problema nenhum. Ela é boazinha, nunca briga, escuta os outros com paciência. Aqui eu estaria falando no sentido afetivo, né, que é muito usado. Agora, eu também poderia usar no sentido pejorativo. Imaginem que eu queira dizer assim, a professora sou eu, né? Podem me culpar. A professora pediu para que a gente lesse um livrinho de só 400 páginas. É, um livrinho de 400 páginas, com 400 páginas, é pequeno? Não, não é. Então, aqui, esse livrinho seria pejorativo. A professora pediu para que a gente lesse um livrinho de só 400 páginas. É, culpa da professora, lógico. Então, aqui o livrinho entraria como pejorativo. Hum? Eu não estou, geralmente eu estou ironizando o sentido disso, eu estou querendo dizer o oposto, justamente, né? E a gente tem ainda o sentido enfático. Se eu digo assim, por exemplo, eu moro pertinho da escola. Hum? Esse pertinho da escola, ele é enfático, porque na verdade o que eu quero dizer com esse pertinho é muito perto. Não precisa de maiúscula, né? Muito perto, bem perto, muito. Então, aqui a gente está enfatizando essa distância. Então, esses são os usos que a gente vai dar para o diminutivo. É difícil a gente captar isso logo no início, porque tem muito a ver com o tom de voz, com a expressão do rosto das pessoas, o contexto em que isso é dito, mas esses são os usos que a gente pode dar para o diminutivo. Vamos ver agora como é que a gente vai formar esse diminutivo. A gente parte aqui de um fragmento, né, do livro, do texto Anjo de Quatro Patas, que ele diz o seguinte: se eu passava o dia em longas reuniões ou terminando algum texto em cima do prazo, trabalhando como um louco, meu cachorro corria atrás dos passarinhos. Aqui a gente tem passarinho no diminutivo, que a palavra original é pássaro, já quase ninguém fala em pássaro, todo mundo fala passarinho hoje em dia, né? Mas como é que a gente vai formar os diminutivos em português? O primeiro que eu tenho aqui, uma regra geral, são para as palavras terminadas em vogais átonas, ou seja, não é sílaba tônica, eu não pronuncio isso com força, não nada, ok?
Quando eu tenho essa terminação em vogal átona, a gente vai tirar a última vogal e vai acrescentar inho ou inha. Assim eu tenho, por exemplo, escola, escolinha, menino, menininho. E assim ocorre com um montão de palavras: casa, casinha, mesa, mesinha, caderno, caderninho, cama, caminha, um montão. Depois, qualquer terminação diferente dessas vogais átonas, a gente vai acrescentar zinho ou zinha no final. Então, essa aqui é, de alguma maneira, a minha regra geral, a minha regra básica. Se fugiu disso, se não termina com vogal átona, eu tenho zinho, zinha, salvo os diminutivos irregulares, que isso vai ficar para outro capítulo, né? Opa, eu tenho, por exemplo, sílaba tônica. Sílaba tônica, a gente vai colocar zinhozinha também. Então, café, cafezinho. Reparem que café perde o acento. As palavras, quando elas vão para o diminutivo, elas perdem o acento. Mulher, mulherzinha. Tem muitas palavras que terminam em R, são tônicas no final. Flor, florzinha. Papel, papelzinho. Também tenho muitas palavras que terminam com L, que são tônicas. Hotel, hotelzinho. Anel, anelzinho. Palavras que terminam em duas vogais também vão receber zinho e zinha. Pai, paizinho. Boa, boazinha. Como eu coloquei aqui no exemplo, a minha mãe é a pessoa mais boazinha que eu conheço. Depois a gente tem os sons nasais. Sons nasais, eles vão receber aqui também zinho. Reparem que se termina com M, eu preciso mudar para N, ok? Bom, bonzinho. Aqui eu teria, por exemplo, jovenzinho, também com N, jardinzinho, né? Então, se termina com M, eu passo para N. Mãe, mãezinha, irmão, irmãzinha. O que a gente tem com sons nasais? Aqui entram as terminações em ão, M. Que mais que a gente tem? Irmã, ãe, como mãezinha. Tem alguma outra? Não, são essas as minhas terminações nasais, né, que eu me lembro agora. Então, aqui a gente vai ter essas terminações que vão receber isso. Então, lembrando que a letra N, né, a minha letra M, vai ter que mudar para Nzinho ou zinha. Aqui vai depender, né, de ser masculina ou feminina. Então, eu preciso substituir M por N, ok? E por último, a gente tem as palavras proparoxítonas, né, como árvore, passa a arvorezinha, lâmpada, a lâmpadazinha, salvo também algumas exceções que a gente vai ter de diminutivos irregulares, que a gente vai ver em outro momento isso, ok? Bom, espero que tenha ficado claro e a gente vai continuar trabalhando com esse assunto. Até mais!